Nesse vídeo eu quero apresentar a Sony FX30. Essa câmera não foi lançada por agora, na verdade ela tem bastante tempo de mercado, mas vocês sempre pediram para trazer esse review aqui no canal. Afinal de contas foi um dos motivos do porquê eu comprei essa câmera, produzir conteúdo para vocês. Compramos! É assim, rapidinho. E é rapidinho, gente. Me gastar assim, ó, 20 mil reais, assim. Do nada. O Lucas chegou, pisou nos Estados Unidos e já pegou uma câmera nova. Eu praticamente desci do avião, comprei a câmera e fui direto para uma produção. E o melhor de tudo, eu sou tão bem familiarizado com o menu da Sony que nem precisei perder tempo com tutoriais. Eu peguei a câmera na loja e fui direto para a produção porque só tinha aquele dia em específico. Depois de 4 meses de uso, eu quero compartilhar com vocês o que tem sido a minha experiência com ela, sendo também dono de uma Sony A7S III há 4 anos. Diferente dos reviews que eu sento e falo sobre todas as especificações técnicas da câmera, nesse aqui eu quero te mostrar todas as imagens que eu produzi, enquanto a gente fala sobre os pontos que mais me chamaram a atenção com essa câmera. O que a gente consegue extrair de imagem e se realmente é tudo isso que todas as pessoas falam. Eu carreguei essa câmera comigo para todos os lugares que eu fui, fazendo diferentes testes em diferentes ocasiões e com diferentes configurações para poder conseguir entender de fato o que é possível fazer com ela. Mas já adianto que a qualidade de imagem e os features são uma delícia. Você assistiu os primeiros vlogs, já tem um mês que a gente comprou a FX30 lá em Las Vegas e hoje vai ser o nosso primeiro vlog inteiramente com ela. A gente já tá andando, fazendo várias imagens, mas agora a gente quer fazer um vlog totalmente com ela e com a 11mm 1.8 da Sony, que é esse visual que vocês estão vendo aqui. O Lucas tá usando agora a F13, que ele tá sem o filtro ND, mas olha só como que ficaria com esse fundinho desfocado 1.8 que essa lente tem. Fica muito gostoso, né? E ainda mais que é grande angular. Então a gente tem toda... É só o nosso ônibus chegando ali. A gente tem todo esse range que fica muito bonito pra vlog. A gente tá dentro do ônibus, indo pra B&H, né, que é a BH, a loja, e o ônibus, assim, ar-condicionado, organizado, limpinho. E a gente tá em uma rua só, então é só uma parada, rapidinho a gente chega lá. Gente, é muito difícil manter o foco aqui e só comprar uma coisa e sair. Então vamos lá, a gente consegue. Eu levaria absolutamente todas essas lentes aqui, gente. Olha o tamanhozinho disso. Prontinho, agora a gente pode usar o frame rate certo e fazer um vlog devidamente cinemático. Além do step down que eu precisava para poder fazer os meus vídeos, eu também comprei um cartão de memória para ela, porque eu ainda estava sem. E uma coisa sobre essa câmera que você tem que saber é que o cartão de memória dela é caro, e eu aconselho você que não economize no cartão se você quiser ter a melhor qualidade de imagem possível para poder extrair dessa câmera. Afinal de contas é o porquê você está comprando, tá? Eu já vi algumas outras opções de cartões V90 que também podem ser utilizadas nessas câmeras mais rápidas, mas eu aconselho que você guarde um dinheiro para poder investir no melhor cartão possível. E também tem 2 slots de cartão. Você pode gravar simultâneo nos dois, você pode gravar em um, depois passar para o outro, escolher se você quer algum tipo de arquivo em um dos dois. Oh, this is a camera, not iPhone. Not iPhone. What do you think about my camera? Do you like it? Yes. O cartão de memória influencia muito na qualidade de imagem que você vai produzir. Afinal de contas, por que se preocupar tanto com a câmera e não se preocupar onde você vai armazenar as imagens sendo capturadas com a câmera? Enfim, eu uso sempre o mesmo codec, XAVC-S4K em 10 bits 422. Para eu poder conseguir produzir nessa qualidade de imagem, eu preciso ter um cartão que escreva pelo menos 250 megabytes por segundo. Perceba, eu estou falando escrita. A grande maioria das pessoas olham apenas a leitura do cartão e não a taxa de escrita. E se você, meu amigo, quer extrair a máxima qualidade dessa câmera, você vai precisar ter um cartão que tenha uma capacidade de escrita decente. E por isso que eu te aconselho a investir bem em um cartão de memória. Hey, I'm Lucas. I'm a filmmaker. Over the past few years, I've produced hundreds, if not thousands, of videos. Experiencing the Sony FX30 was truly a joy. It's not just a camera, it's a passport to the world of cinema. Essa
Essa narração que vocês acabaram de ver foi feita no Artlist. Gerei um texto no ChatGPT, joguei no Artlist e ele gerou essa voz incrível para mim. O Artlist é um dos maiores bancos de assets do mundo. Lá você vai encontrar música, sound effects, imagens, você vai conseguir voice over, overlays, LUTs, absolutamente tudo que você precisa para deixar o seu vídeo ainda melhor. E cada vez que passa, o Artlist está ainda mais aprimorado. Aqui agora eu tenho todos os meus assets separados por categoria, além de ter tudo categorizado aqui no canto esquerdo superior das imagens, sound effects, voice over, eu também tenho o Spotlight, onde eu consigo achar facilmente o estilo de música que eu preciso e já visualizando um pouco do mood que aquela pasta traz com as músicas. Na última atualização do Artlist, ele também adicionou aqui no canto esquerdo todas as minhas pastas, então todas as músicas que eu salvei em pastas vão aparecer aqui. E tá cada vez mais fácil, se eu estiver ouvindo a música e eu gostei dela, clicar aqui em adicionar board e eu posso escolher em qual dessas pastas aqui eu vou adicionar minha música. Depois que eu adicionei, pronto, eu não preciso mais ficar procurando onde está aquela música. Eu já sei que ela vai estar nessa pasta aqui no canto esquerdo superior. Isso aqui facilita muito a vida quando você está produzindo. Além de toda a parte de música e imagem muito bem organizada, agora também o Artlist tem essa parte de voice over, onde você consegue vozes maravilhosas para poder dar ainda mais tom para os seus vídeos. Se você também quiser fazer um teste, aqui embaixo tem um link com 2 meses grátis. Dá uma conferida lá. Tá, mais uma consideração. Por que o codec é tão importante e por que eu gosto de utilizar uma quantidade maior de bits? Porque se eu tiver que fazer uma imagem em que eu tenho uma diferença muito grande entre o claro e o escuro, eu consigo ter margem para poder trabalhar depois na pós-produção. Quando a gente estava em Nova York, eu visitei esse café, que é um lugar maravilhoso, e a diferença entre luz e sombra dentro desse estabelecimento era gigantesca. E mesmo assim, mesmo com todo o tratamento de cor que eu fiz, o que vocês conseguem ver aqui é exatamente a exposição em que tem as áreas mais claras, as áreas mais escuras e também os tons médios muito bem expostos. Eu filmei contra a luz, a favor da luz, e quanto mais megabits eu tenho, melhor é depois na pós-produção. Se você tem experiência com os arquivos da Sony, ou qualquer tipo de arquivo, mas se você consegue trabalhar na pós-produção, os resultados que você consegue tendo mais megabits por segundo é simplesmente incrível. Chegou a hora da gente falar sobre slow motion. Eu sei que muitos de vocês compraram essa câmera ou vão comprar essa câmera porque ela tem um slow motion incrível em 120 quadros em 4K. Sim, ela faz 120 em 4K, porém tem um crop muito grande na imagem. Você perde uma boa parte do que está sendo filmado, o que pode ser irrelevante caso você não tenha referência de como é filmar com o quadro cheio. Assim como eu disse para vocês, eu sou dono de uma Sony A7S III e há alguns anos eu já filmo em 4K 120 sem ter nenhum crop. Então, para mim, ainda é estranho. Mas talvez para você que está tendo essa câmera pela primeira vez e nunca teve o 4K 120, vai ser uma belezura. Até porque essa câmera também filma em 4K 60 sem nenhum crop, o que é muito bom, até porque você não perde a possibilidade de utilizar Catalyst Browser na pós-produção. Ainda falando sobre o crop em 4K, quando eu estou filmando em 120, seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa imagem foi filmada em 4K 60, mas se fosse 120, seria somente essa área aqui da tela. Eu fiz esse take no mesmo lugar. Se liga só o tanto que eu perco da imagem quando eu estou filmando em 4K 120. Mas bom, eu coloquei todas as minhas considerações anteriores em relação a isso. Vamos para o próximo tópico. Todas essas imagens que vocês estão vendo foram feitas durante o dia, com excelente condição de luz. Mesmo não tendo sol, mesmo o dia estando nublado, eu tinha uma excelente condição de luz. Além do mais, eu estava utilizando lentes extremamente claras, 1.8 e 1.2. Então, com isso, eu consigo ter esse nível de qualidade de imagem sem ter nenhum problema com ruído, tá? Eu já vi algumas pessoas reclamando que quando se filma em slow motion nela, se tem muito ruído. Eu acredito que isso vai depender muito de como que você expôs e, claro, a sua habilidade de lidar com esse arquivo na pós-produção. Eu falo isso porque muitos de vocês não sabem trabalhar com S-Log. Olha só essa imagem, por exemplo. Se eu der um zoom nas áreas escuras dela, ela foi filmada em S&Q, em 120 quadros em 4K. Eu tenho muito grão nessa imagem. Se eu não sei tratar, eu vou achar que esse grão é um problema. Eu vou tratar ela aqui agora para vocês verem, sem adicionar nenhum removedor de ruído. E tcharam! Olha só a diferença que a gente tem de uma imagem para outra, tá? Então, minha dica, aprenda a trabalhar com S-Log.
E aqui eu nem vou entrar no mérito de quantos pontos de luz a câmera consegue recuperar. Bom, vai ser o suficiente para a grande maioria do que vocês produzem. Ah, e só mais uma coisa, não confundam o ruído do log com o ruído do ISO, ok? Essas duas imagens que eu coloquei aqui no início, essas imagens sim estão muito granuladas. Independente se eu tô com o S-Log ou se eu tô com HLG, esse ruído que vocês estão vendo, ele vai aparecer na minha imagem, porque a Sony FX30 é um sensor APS-C com 26 megapixels e não é um sensor preparado para filmar no escuro, assim como a Sony A7S III ou até mesmo a própria FX3. Claro que quando você converter e fazer o color grading, essa imagem vai ficar infinitamente melhor e você vai sim conseguir esconder muitos desses ruídos. Mas lembrando, o ruído de ISO alto não é a mesma coisa que um ruído de log. Se tratando de ergonomia, essa câmera aqui é um show à parte, tá? Ela dá aula para muitas câmeras, inclusive para a Sony A7S III. Esse handle lateral aqui é muito fundo, então você consegue pegar aqui tranquilamente, o encaixe da mão é muito bom. Ela tem uma pontinha aqui que ajuda o seu dedo a ficar preso, o que também algumas pessoas que usam esse tipo de câmera acabam utilizando o handle lateral ou ela dentro de uma cage. Mas enfim, tá aqui e para quem for utilizar ajuda muito. Comenta aqui embaixo se você usa a câmera dessa forma, caso você tenha a Sony FX30, ou se você usa com algum handle lateral. Antes de eu falar sobre os botões e da customização dela, você consegue acoplar qualquer tipo de coisa, porque você tem várias opções de entrada aqui, né? Aquele parafuso que a gente tem aqui na parte inferior de tripé, você vai ter um aqui na lateral, 3 na parte superior e um aqui desse outro lado, tá? Que serve para você prender a cage, dependendo da cage que você tiver, ou para poder adaptar o que você quiser nessa câmera. Quando eu comprei minha câmera, ela também veio com esse suporte aqui para você poder utilizar microfone ou só utilizar como handle. Para mim, hoje em dia, não é usual. Além dessa ergonomia física que você consegue atachar coisas na câmera, se você também quiser customizar qualquer um desses botões aqui, você pode, tá? Inclusive esse daqui também. Então isso é muito legal porque mantém a câmera do jeito que você gosta. Se você tiver algum atalho que você usa mais, alguma ferramenta que a câmera tem que você precise mais, você consegue adaptar aqui facilmente. Você provavelmente já viu isso nas especificações dela, mas não custa lembrar, né? Aqui na parte lateral a gente tem uma entrada para HDMI padrão normal, o que é muito bom, entrada USB-C e micro USB. E além disso a gente também tem uma entrada para microfone e uma entrada para fone de ouvido, tá? Essas são as entradas principais dela. Bem ao lado aqui também a gente tem um espaço de ventilação, tanto aqui quanto na parte inferior da câmera. Ela também usa uma das melhores baterias que a Sony já fez até hoje, tá? Essa bateria aqui é simplesmente incrível. E uma coisa muito legal em relação a essa câmera aqui, que é praticamente anti-REC invertido, que é quando você pressiona o botão de REC, você tem uma luzinha aqui nessa parte, você tem uma luzinha aqui no REC, você tem uma luzinha aqui no canto superior, e também se você estiver vendo a câmera de frente, você consegue ver que ela tá gravando simplesmente vendo essa luzinha aqui em cima. Cara, isso aqui é simplesmente fantástico. Além do mais, também eu deixo esse quadro vermelho aqui em volta da minha tela gravando. Isso aqui também já tem na Sony A7S III, só não tem, obviamente, essas luzinhas Chegou a hora aqui. da gente falar os prós e contras em relação à Sony FX30. O fato de eu ter a Sony A7S III há 4 anos, eu tenho as minhas comparações e as minhas considerações, claro, né? Não é resistente à água nem à poeira, ou seja, ela não tem um corpo selado, que pra mim é muito importante. Ela não faz foto, assim como a Sony A7S III ou qualquer outra câmera da Sony faz, porque pra mim é muito importante câmera híbrida. Ela não tem viewfinder, tem crop em 120 frames, e mesmo ela sendo uma câmera de cinema, ela não permite você gravar em um SSD externo. Esses são os fatores que eu acho do contra relacionados a essa câmera. Se é do contra ou não pra você, isso aí é um outro fator. Mas levando em consideração a outra câmera que eu tenho, esses são os pontos. Mas é claro que eu tenho plena ciência de que uma câmera custa $1.800, a outra custa $4.000. Tá? Então por isso também que tem esses fatores aí. Eu só tô te falando para você ter uma noção mesmo de uma pessoa que tem experiência com uma câmera top de linha, com uma outra câmera que também fornece recursos parecidos. Agora vamos falar sobre os prós em relação a essa câmera. A primeira coisa é que a qualidade de imagem realmente é linda, considerando que é uma câmera APS-C e uma câmera de entrada para as pessoas que querem ter uma qualidade de cinema. Ela tem sensor estabilizado, as lentes para essa câmera são mais leves e também mais baratas, o que isso é muito bom. Você consegue importar os seus próprios LUTs, eu nem abordei aqui, mas você consegue colocar os seus próprios LUTs dentro da câmera.
Você consegue customizar muito a câmera, então se você quiser colocar algum acessório, algum item, você consegue fazer isso com muita facilidade. Ela tem diversas ferramentas e funções que ajudam você a ter uma qualidade de imagem incrível. Ela tem ventoinha para poder conseguir trabalhar por mais tempo sem ter nenhum problema de aquecimento. Ela tem sinalização de REC em todos os lados da câmera, o que é praticamente um anti-REC invertido. O codec, igual vocês viram, é muito bom para poder trazer mais textura e também trazer mais profundidade para nossa imagem. Ela tem um HDMI no tamanho padrão Full e também tem 2 slots de cartão. Até agora, essas são as minhas principais considerações relacionadas à Sony FX30. Eu queria saber se eu deixei de falar alguma coisa ou se vocês querem ver mais vídeos sobre essa câmera aqui no canal. Se quiser, é só comentar aqui embaixo. Se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você gosta de vídeo e você quer melhorar as suas produções. E aí eu tenho um convite para te fazer. No segundo link aqui da descrição você vai conhecer a nossa escola de audiovisual Hack Learning, um lugar onde a gente criou para poder te ensinar do zero até o avançado na produção de vídeo, ou se você quiser aprender alguma técnica em específico, lá dentro a gente tem cursos em todas as áreas do audiovisual, desde a técnica até o business. Então se você quiser conhecer, o segundo link aqui da descrição vai te levar até lá. Guys, espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de algum fator importante, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários. Antes desse vídeo acabar, eu vou deixar aqui no card também para vocês um vídeo da Sony ZV-E10, que é uma câmera numa categoria muito inferior à Sony FX30, mas que muitos de vocês vão perceber que aquela outra câmera também já atende caso você esteja começando. O link tá aqui no card.